O grito ecoou pela ribeira como um fado rasgado, cortando o ar úmido da noite portuense. Traição. Como pudeste esconder isso de mim, Sofia? Depois de tudo que construímos? Ana, com os punhos cerrados contra o balcão de madeira envelhecida da adega, sentiu o vinho do Porto queimar na garganta como fel. Seus olhos, castanhos como as uvas maduras das vinhas do Douro, fixavam-se na silhueta da parceira, iluminada pela luz tremuluzente das velas que dançavam sobre as garrafas antigas. Era o fim de um dia de outono, com o cheiro de castanhas assadas misturando-se ao sal do rio, mas para Ana, o mundo desabava como as muralhas medievais de Guimarães sob um cerco invisível. Sofia, parada à porta da pequena loja Vinhos do Coração, que elas haviam erguido juntas há 5 anos, congelou. Seu rosto, marcado pelas sardas que o sol do Minho salpicara na juventude, empalideceu. Não era raiva o que Ana via ali, era pavor, o pavor de quem guarda um segredo que não é seu. Tudo começara naquela manhã, sob o seu plúmbio que Porto vestia como um chale de viúva. Ana acordara cedo, como sempre, no seu apartamento apertado na Rua das Flores, onde as paredes azulejadas sussurravam histórias de amores perdidos. O aroma de pastel de nata fresco da confeitaria vizinha infiltrava-se pelas janelas entreabertas, misturando-se ao café forte que ela preparava no fogão a gás. Aos 32 anos, Ana era a alma prática da parceria, descendente de uma família de vinicultores de Vila Nova de Gaia. Ela conhecia cada curva do Rio Douro como as veias das suas próprias mãos calejadas. Seus cabelos castanhos, cortados num bob prático, emolduravam um rosto angular, de queixo teimoso, que escondia uma sensibilidade profunda, forjada nas noites em que cantava fado em segredo para si mesma, imaginando melodias que curavam feridas invisíveis. Sofia, por outro lado, era o fogo criativo. Aos 29, com tranças pretas que caíam como cachoeiras sobre os ombros e olhos verdes que ecoavam as vinhas úmidas de primavera, ela viera de Braga, trazendo o espírito rebelde das romarias ao Senhor da Pedra. Filha de uma tecelã de linho, Sofia infundia na loja toques de arte, quadros de azulejos pintados à mão retratando saudades portuenses e eventos noturnos onde clientes provavam vinhos ao som de guitarras portuguesas. Juntas, elas transformaram Vinhos do Coração num oásis no coração da Ribeira, um lugar onde o vinho não era mero comércio, mas ponte para almas solitárias. Clientes vinham de longe, turistas ingleses encantados com o Porto Tawny, locais que confidenciavam amor ao sorver um rubi encorpado. Mas para Ana, a verdadeira essência era Sofia, o jeito como ela ria, jogando a cabeça para trás, expondo o pescoço delicado que Ana secretamente desejava beijar, o modo como, em noites de inventário, suas mãos se roçavam acidentalmente sobre as prateleiras, enviando faíscas que Ana atribuía ao vinho. Aquele dia, porém, o rumor chegou como uma garrafa estilhaçada. Ana estava no mercado de Abelhão, negociando com o fornecedor de queijos da Serra da Estrela, quando ouviu as fofoqueiras da peixaria. Sabes da Sofia? Dizem que arranjou um namorado, um tipo de Lisboa, advogado chique. Vai largar a loja, coitada da Ana, sozinha com as garrafas. As palavras caíram como granizo sobre as uvas colhidas cedo demais. Ana sentiu o estômago revirar, um ciúme ácido subindo pela traqueia. Namorado? Sofia, que dividia com ela não só o negócio, mas confidências sussurradas até altas horas, sonhos de expandir a loja para Dorveli? Era impossível. Mas o rumor espalhara-se como vinho derramado no chão de pedra, primeiro entre os vizinhos da Rua da Reboleira, depois nas redes sociais locais, onde uma foto borrada de Sofia num café com um homem, um primo distante, como Ana descobriria depois, fora distorcida em prova irrefutável. De volta à loja, Ana esperou. O sol poente tingia o Douro de sangue e o sino da Torre dos Clérigos badalava às 6 horas quando Sofia entrou, carregando uma caixa de rolhas novas. Boa tarde, minha flor do Douro, disse ela, com o apelido carinhoso que sempre derretia as defesas de Ana. Mas hoje as palavras soaram falsas. Ana explodiu, as lágrimas misturando-se à poeira das prateleiras. Quem é ele, Sofia?
O teu namorado secreto? Achas que podes trair-me assim, depois de jurarmos que esta loja era nossa, só nossa? Sofia largou a caixa, as rolhas rolando como confetes de um carnaval amargo. O quê? Ana, isso é loucura. É um rumor idiota, o meu primo Miguel, que veio visitar-me no mês passado. Mas a dúvida já ruía, como mofo nas caves antigas de Gaia. A discussão esticou-se pela noite, e quando pelas ruelas estreitas onde lanternas de ferro forjado iluminavam casais passeando de braço dado. Ana, ferida no mais profundo, não só pela traição ao negócio, mas pela ilusão de que Sofia pudesse amar um homem, quando seu coração batia por ela em silêncio há anos, exigiu explicações. Sofia, confusa e magoada, defendeu-se com a paixão de quem cresceu ouvindo as cantadeiras de fado em Coimbra. Como ousas duvidar de mim? Eu dei tudo por isto, por nós. Tu és a minha âncora, Ana, a minha. Parou, as palavras engasgadas na garganta. O nós pairou no ar, carregado de um significado que nenhuma ousara nomear. A loja, com suas paredes forradas de barris de carvalho, testemunhava o abismo abrindo-se, confiança rachada como o azulejo lascado de uma fachada renascentista. Nos dias seguintes, o rumor envenenou tudo. Clientes fiéis, como o velho Sr. Almeida, que comprava vinho para as festas de São João, cochichavam ao balcão. Ouvi dizer que a Sofia vai para Lisboa com o noivo. Pena, que dupla era esta! Ana, sozinha na contabilidade, via os números dançarem em vermelho, não só pelas vendas caídas, mas pelo vazio que Sofia deixava ao evitar olhares prolongados. Sofia, por sua vez, mergulhava no trabalho criativo com fúria. Organizava uma prova de vinhos temáticos sobre amores proibidos do Porto, inspirada nas lendas de Inês de Castro, mas a ironia cortava como navalha. Em casa, no seu quarto em Sedufeita, Sofia chorava ao som de Amália Rodrigues nos giradiscos, questionando por que o destino tecia mentiras tão cruéis. Ela amava Ana, não como parceira de negócios, mas com a profundidade de um rio que desagua no Atlântico, um amor que florescera nas noites de colheita no Douro, quando dividiam um copo de vinho sob as estrelas, rindo de medos partilhados. O conflito escalou numa semana chuvosa de novembro, quando o Porto se vestia de névoa como um luto prematuro. Ana, impulsionada por uma mistura de desespero e orgulho minhoto, confrontou Sofia num jantar improvisado na cervejaria de Etonho, onde o cheiro de francesinha fritando misturava-se ao fumo de charutos. Se queres ir com ele, vai. Mas leva a tua parte da loja, eu fico com o coração partido, mas inteiro. Sofia, com os olhos inchados de noites insones, atirou o guardanapo na mesa. Coração partido? Tu nem sabes o que é isso, Ana. Eu vivo com ele todos os dias, batendo ao ritmo do teu, e tu acreditas num boato de lavradeiras? A cervejaria silenciou, os olhares curiosos como os dos santos nas capelas barrocas. Foi ali, entre o tilintar de talheres e o gotejar da chuva no exterior, que o primeiro golpe da traição real caiu. Ana revelou, num sussurro rouco, eu ouvi porque dói demais imaginar-te com outro. Porque eu te amo, Sofia. Não como amiga, não como sócia. Eu te amo como Douro ama o mar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais alto que o badalar dos sinos da Sé na missa de domingo. Sofia, com as mãos trêmulas sobre a toalha xadrez, sentiu o mundo inclinar-se como as caves cavadas na rocha de Gaia. Ana, eu também. Desde o dia em que nos conhecemos na Feira do Vinho, quando partilhaste comigo o teu sonho de uma loja que curasse saudades. Eu escondi porque tinha medo da família em Braga, que ainda reza o terço por filhas normais, medo da sociedade portuense, que sorri mas julga nas costas. Lágrimas caíram, salgadas como o bacalhau da consoada, misturando-se ao molho da francesinha intocada. Não era traição o rumor, mas uma cortina de ilusões que o destino rasgara. A revelação veio como um vinho envelhecido, lenta, profunda, curando as feridas com doçura amarga. Mas o caminho para a cura era sinuoso como as escadas da ribeira.
Nos dias que se seguiram, elas navegaram o abismo com conversas sussurradas na loja fechada, à luz de lanternas que evocavam as romarias de verão. Ana confessou suas inseguranças, a infância numa família conservadora de Gaia, onde o amor entre mulheres era sussurro de escândalo, como as histórias de bruxas nas serras. Sofia partilhou as noites em que, tecendo linho com a mãe, sonhava com Ana como a musa de um fado inédito. Juntas, desmascararam o rumor. O primo Miguel, fotografado num café inocente, fora vítima de uma rede social maliciosa, espalhada por uma ex-funcionária invejosa que ansiava pela loja. A polícia local, com sua eficiência portuense, investigou, mas o verdadeiro inquérito era interno: reconstruir a confiança, tijolo por tijolo, como restaurar um palácio renascentista. O alto trau irrompeu na véspera de Natal, sob o céu estrelado que Porta oferecia como presente aos fiéis. A loja, decorada com ramos de azevinho e presépios minúsculos esculpidos em cortiça das serras de Trás-os-Montes, recebia a tradicional prova de vinhos de festa. Clientes enchiam o espaço, famílias ruidosas com crianças correndo entre as prateleiras, casais idosos recordando amores de juventude ao som de um trio de fado tocando estranha forma de vida. Ana e Sofia, vestidas em saias de veludo bordadas com motivos do Douro, serviam copos com mãos que se demoravam um segundo mais. Mas o passado espreitava. A ex-funcionária, Maria, apareceu à porta, com um sorriso viprino e um homem ao lado. O namorado fabricado do rumor, na verdade um cúmplice contratado para o escândalo. Parabéns pela loja, meninas, disse Maria, voz melosa como mel de rosmaninho falso. Ouvi que a Sofia encontrou o seu príncipe. Pena que a Ana fique sozinha. O salão gelou como o vento do Atlântico em dezembro. Ana sentiu o pânico subir, mas Sofia, com a coragem das mulheres que enfrentam o mar em barcos de ourivesaria, avançou. Príncipe. O único príncipe aqui é o vinho que cura mentiras. Sai, Maria, o teu veneno não tem lugar no nosso coração. A confrontação explodiu em palavras afiadas, acusações de sabotagem, revelações de e-mails falsos enviados para fornecedores, ameaças de boicote. Clientes murmuravam, mas o trio de fado, sentindo o drama, entoou a imoraria, transformando o caos em catarse coletiva. Ana, vendo Sofia defender o seu amor publicamente, sentiu as correntes quebrarem. Num gesto impulsivo, pegou na mão da parceira, entrelaçando dedos sob os olhares atonitos. Ela é minha, declarou Ana, voz firme como o granito da Sé. Minha sócia, minha confidente, meu amor. E o rumor? Morreu com o outono. Maria, exposta, fugiu para a noite chuvosa, mas o dano estava feito ou curado. A multidão aplaudiu, não por escândalo, mas por humanidade. No Porto, onde o fado chora mas também ri, amores assim eram celebrados em segredo, como o vinho Tawny envelhecido nas caves. Naquela noite, após fechar a loja, Ana e Sofia caminharam pela Marginal, o Douro Negro refletindo as luzes da ponte de São João. Perdoa-me pela dúvida, murmurou Ana, parando sob um candeeiro de ferro que piscava como uma estrela cadente. Sofia, virando-se, tocou o rosto dela com dedos leves como folhas de videira. Não há o que perdoar. O rumor destruiu a confiança, mas a verdade. A verdade constrói pontes eternas. Seus lábios se encontraram num beijo suave, primeiro tímido como o primeiro gole de vinho verde, depois profundo como o encorpado do Porto Vintage, um selo de promessas, sob o céu que testemunhava tantos começos. Os meses seguintes teciam a tapeçaria da cura. A loja floresceu, eventos sobre amores do Douro, onde casais, de todos os géneros, partilhavam histórias ao provar vinhos inspirados em lendas lésbicas portuguesas, como as sussurradas sobre rainhas medievais. Ana e Sofia, agora inseparáveis, expandiram para um terraço com vista ao rio, onde noites de verão ecoavam com guitarras e confissões.
A sociedade portuense, com sua mistura de conservadorismo católico e progressismo atlântico, murmurava menos. O amor delas tornara-se lenda local, como o vinho que viaja o mundo mas volta às raízes. Feridas cicatrizavam, a traição do rumor fora lição de vulnerabilidade, ensinando que confiança, como o vinho, melhora com o tempo e o cuidado. Numa manhã de primavera, com as amendoeiras em flor salpicando de ouro de branco, elas casaram-se numa cerimónia discreta na Capela das Almas, rodeadas de azulejos que contavam histórias de redenção. Não houve BKCH, apenas um final human. O amor, revelado, curava não só elas, mas o tecido da comunidade, provando que em Porto, corações partidos se refazem com a doçura da uva madura. E assim, Vinhos do Coração continuou, enchendo copos e almas, num eterno brinde à verdade. A brisa de abril soprava suave pelas vinhas do Alto Douro, carregando o perfume das flores silvestres que bordavam os socalcos como rendas tecidas por mãos ancestrais. Ana e Sofia, de mãos dadas no mirador de casal de noivos, olhavam para o vale que se estendia como um tapete verdejante, onde o rio serpenteava preguiçoso, refletindo o céu azul de um Portugal renascido após chuvas de inverno. Fazia 6 meses desde o Natal fatídico, e a vida, como o vinho que fermentava nas cubas de pedra, transformara-se em algo mais rico, mais encorpado. Lembras-te do nosso primeiro piquenique aqui? Perguntou Sofia, reclinando-se na manta xadrez que trouxera de Braga, tecida pela mãe com fios de lã tingidos de urze. Ana sorriu, os olhos semicerrados contra o sol que dourava as suas sardas. Como esquecer? Tu derramaste o vinho todo na minha saia e eu fingi raiva só para te ver curar. Aquele piquenique, há 7 anos, fora o início inocente. 2 mulheres ambiciosas, unidas por um sonho comum de honrar as tradições vinícolas portuguesas num mundo de globalização voraz. Ana, com seu background em enologia da Universidade do Porto, sonhava em preservar os métodos ancestrais, pisa apenas lagares, como nos tempos dos romanos que plantaram as primeiras vinhas. Sofia, formada em artes pela mesma universidade, via na loja uma galeria viva, cada garrafa, uma história contada em rótulos desenhados por ela, inspirados em poetas como Sofia de Mel Brainer. Juntas, elas desafiaram o patriarcado subtil das cooperativas de Gaia, onde homens de bigodes grisalhos ditavam preços e tradições. Mulheres no vinho? Bonito, mas quem cuida das caves, riam eles. Mas Ana e Sofia provaram o contrário, com Vinhos do Coração tornando-se referência na rota dos enoturistas. Agora, casadas num rito civil discreto, seguido de uma bênção simbólica na capela, para aplacar as tias devotas, elas planeavam o futuro. O rumor de Maria, que resultara numa queixa judicial e uma indenização modesta, servira de catalisador. Usaram o dinheiro para comprar um pequeno lagar em Pinhão, onde produziriam seu próprio porto, batizado Revelação. Será um vinho doce, mas com notas de amargor inicial, disse Ana, provando um gole de uma amostra. Como a vida. Sofia riu, puxando-a para um abraço. Ou como o nosso amor, começa com dúvida, acaba em êxtase. O beijo que se seguiu foi leve, como as pétalas de amêndoa que caíam ao vento, um lembrete de que o romance delas florescera não apesar das feridas, mas por causa delas. De volta a Porto, a rotina da loja era um balé de emoções. De manhã, Ana abria as portas ao som dos gaivotas do Douro, varrendo o chão de pedra enquanto recitava mentalmente os nomes dos vinhos. Tawny de 10 anos, para memórias doces, White para alegrias frescas. Sofia chegava com croissants da fábrica de pastéis de Belém, uma concessão ao turismo lisboeta, mas autênticos no coração. Juntas, atendiam clientes, a turista americana fascinada pela lenda do vinho dos enamorados, uma mistura que Sofia criara pós-revelação, com notas de laranja e canela evocando beijos roubados em jardins escondidos. Ou o grupo de jovens lésbicas de Lisboa, que vinham em peregrinação, inspiradas por um artigo no Público sobre o casal que curou um rumor com amor. Vocês são ícones, diziam elas, e Ana curava, recordando como, outrora, temera o julgamento.
Mas nem tudo era rosas. A família de Sofia, em Braga, ainda lutava com a notícia. A mãe, viúva há uma década, enviava cartas perfumadas de lavanda, cheias de amor mas salpicadas de rezemos pela tua alma, filha. Elas não entendem, confessava Sofia numa noite, enroscada no sofá do apartamento partilhado na Baixa, com vista para a livraria Lelo. Ana, acendendo velas de cera de abelha, respondia: o tempo cura como o envelhecimento do vinho. Um dia virão à loja e provarão a nossa verdade. E assim foi. Na Páscoa, a mãe chegou, tímida como uma ovelha minhota, carregando um cesto de empadas de chaves. Ao provar a revelação, lágrimas escorreram. É como o teu pai, forte, mas doce no fim. O abraço que se seguiu dissolveu anos de silêncio, provando a humanidade portuguesa, família acima de tudo, mesmo quando o caminho é torto. O verão trouxe o Festival de São João, com seus martelos de plástico e sardinha assada fumegante nas ruas. Ana e Sofia, com pulseiras de alho porro nos pulsos, símbolo de proteção e fertilidade, dançaram na Praça da Liberdade ao som de concertinas. Foi ali, entre fogueiras que iluminavam rostos suados, que Ana sentiu uma pontada de dúvida residual. E se o rumor volta? E se o mundo nos separa de novo? Sofia, com os olhos brilhando como fogos de artifício, sussurrou: então lutamos, como as vinhas que resistem às geadas. O nosso amor é terra firme. A noite terminou num barco no Douro, onde brindaram com o seu vinho as estrelas testemunhas de um compromisso renovado. Outono, e com ele, a vindima no pinhão. Vestidas em calças de brim e camisas de linho, elas pisaram uvas nas lagares antigas, pés nus mergulhados no mosto pegajoso, rindo como crianças enquanto o sol se punha em chamas. Trabalhadores locais, homens e mulheres de mãos calejadas, cantavam ranchos folclóricos, celebrando a colheita como um ritual pagão cristão. Vocês duas são bênção, disse o capataz, um velho com bigode como de Camilo Castelo Branco. Trouxeram vida nova às vinhas. Naquele caos suculento, Ana e Sofia encontraram-se sozinhas na prensa, mãos escorregadias entrelaçando-se num toque que dizia mais que palavras: gratidão pela jornada, da destruição à redenção. Inverno voltou, mas desta vez sem geada no coração. Porto, embrulhada em névoa como um segredo bem guardado, preparava-se para o ano novo. A loja Vinhos do Coração transformara-se num farol, prateleiras repletas de novas colheitas, um canto de leitura com poemas de Florbela Espanca, a poetisa lésbica que sussurrava amores proibidos e o workshop sobre o vinho como terapia emocional. Ana, agora mais confiante, liderava sessões onde participantes compartilhavam histórias de perda e renascimento, sorvendo copos de moscatel de Setúbal. O rumor que nos feriu ensinou-nos a força da vulnerabilidade, contava ela, voz e quando como um sermão na Sé. Sofia, a artista, ilustrava as garrafas com cenas do Douro, casais entrelaçados em vinhas, simbolizando união além de géneros. Um dia, uma carta chegou de Lisboa, convite para um Prémio Nacional de Empreendedorismo Feminino na categoria Inovação Social. Vocês, com a loja que promove inclusão LGBTQ+, através do vinho português, lia-se. Ana hesitou, memórias do rumor ainda picavam como espinhos de estevas. E se nos ridicularizam? Se desenterram o passado? Sofia, com a determinação de uma romaria, replicou: então mostramos que sobrevivemos. O nosso amor é o nosso escudo, como o dragão de São Jorge. Viajaram de comboio, o Linha do Douro serpenteando por paisagens que pareciam pinturas de Turner, outeiros cobertos de vinhas adormecidas, vilas de xisto aninhadas em vales. Em Lisboa, sob o Arco do Triunfo, receberam o troféu de cristal, aplaudidas por uma plateia que incluía ativistas e anófilos. No discurso, Sofia, voz trêmula mas firme, dedicou às mulheres que amam em silêncio e às que ousam gritar seu amor. Pelo Porto, pelo Douro, por nós. De regresso, o sucesso trouxe desafios.
A imprensa local, do Jornal de Notícias ao Observador, cobriu a história, do rumor à revelação, o amor que salvou uma adega portuense. Alguns comentários online reviveram o veneno, escândalo disfarçado de romance, mas a maioria celebrava orgulho português na diversidade. Ana, lendo-os à noite com uma taça de latte Botled Vintage, sentia o peito apertar, mas Sofia, aninhando-se ao seu lado, murmurava fados de consolação. Não chores, minha querida, o vento leva as folhas secas. Juntas, elas responderam com um evento, Noite da Verdade, onde convidados queimavam simbolicamente rumores em papel, lançando cinzas ao dor num ritual inspirado nas festas pagãs de solstício. A família expandiu-se. A mãe de Sofia, agora aliada, trouxe primas de Braga para ajudar na loja durante a época alta. Aprendam com elas, dizia, orgulhosa. Ana, por sua vez, reconectou-se com a irmã mais nova, que viera de Gaia com sobrinhas, ensinando-as a provar vinhos sem engolir preconceitos. Tias como vocês mudam o mundo, disse a menina de 10 anos, olhos grandes como uvas moscatel. Momentos assim teciam a rede humanitária. O amor delas não era ilha, mas ponte para gerações. Um contratempo veio na primavera. Uma geada tardia ameaçou as vinhas em Pinhão. Ana e Sofia correram para lá, unindo forças com vizinhos em vigílias noturnas, acendendo fogueiras para aquecer o ar. Sob as chamas crepitantes, histórias fluíram, amores perdidos em guerras coloniais, traições curadas pelo tempo. Como o nosso, disse um velho viticultor, erguendo um copo. A geada poupou as uvas, e a colheita seguinte foi abundante, metáfora perfeita para o florescimento delas. Verão trouxe turistas em massa, enchendo a ribeira de risos multilingues. Ana e Sofia, agora mães adotivas em espírito, acolhiam voluntárias jovens, mentorando-as em negócios e autoaceitação. O segredo é a honestidade, ensinava Sofia, como um vinho sem sulfitos falsos. Noites eram para elas, passeios pelo jardim do morro, onde se beijavam ao som de gaivotas, ou jantares caseiros com bacalhau à brás, regados a conversas profundas sobre sonhos, abrir uma pousada no Douro, escrever um livro de receitas românticas. O outono pintava o Douro em tons de âmbar e rubi, como um quadro de um mestre flamengo reinterpretado por luzes atlânticas. Ana e Sofia, no terraço da loja renovado, observavam o festival das vindimas ao longe, onde ranchos dançavam em círculos, saias rodopiando como folhas ao vento. 2 anos após a revelação, o Revelação vinha ganhar medalhas em concursos internacionais, Bruxelas, Londres, provando que o amor português conquistava paladares globais. Mas o verdadeiro prémio era interno, a confiança, outrora frágil como vidro de Murano, agora sólida como granito de Bussaco. Um dia, uma visita inesperada abalou a serenidade. Maria, a ex-funcionária, reapareceu à porta da loja, não com veneno, mas com olhos baixos e um buquê de rosas de Évora. Eu vim pedir perdão, disse, voz entrecortada. O ciúme cegou-me, queria a loja para mim e inventei o rumor para as separar. Ana sentiu o pulso acelerar, memórias da confrontação natalina ressurgindo como fantasmas. Sofia, mais magnânima, convidou-a para dentro. O vinho perdoa erros, se houver arrependimento genuíno. Sentaram-se à mesa de carvalho, provando o tawny, e Maria confessou, abandonara Lisboa após um escândalo próprio, um amor tóxico que a levara à beira do abismo. Vocês curaram-se, talvez eu possa aprender. A redenção veio devagar. Maria tornou-se voluntária, redesenho rótulos com temas de perdão, transformando sua culpa em arte. A traição dela foi o nosso fertilizante, brincou Ana depois, abraçando Sofia. A sociedade portuense, com sua tapeçaria de tradições e modernidade, abraçava-as cada vez mais. Participaram do Período do Norte, marchando pela Avenida dos Aliados com bandeiras arco-íris entrelaçadas com as quinas azuis e brancas da bandeira nacional. Amor sem fronteiras, gritavam, e o público aplaudia, misturando-se a cheiros de belos pastéis de São João.
Mas nem todos celebravam. Um bispo conservador, em homilia dominical, aludiu a modas que ofendem a tradição católica. Ana, lendo a notícia no Café Majestic, sentiu o velho medo. E se perdermos clientes devotos? Sofia, bebendo um galão, rebateu: a fé verdadeira ama, como Cristo amou os marginalizados. Nós somos prova disso. O Natal daquele ano foi mágico, a loja transformada num presépio vivo, com figurinos de pastoras lésbicas entre os magos. Famílias lutavam o espaço, crianças cantando ao menino, enquanto adultos provavam espumante de bairrada. A mãe de Sofia, agora avó honorária, ajudava no balcão, sussurrando bênçãos. Deus escreve direitinho por linhas tortas, disse ela, piscando. Ana, vendo Sofia com uma criança no colo, sentiu o coração inchar. Falavam de adoção, um sonho futuro, num Portugal que avançava em direitos. Inverno trouxe neve rara no Porto, cobrindo a ribeira como açúcar em relmolho. Ana e Sofia escaparam para um fim de semana em Gerês, onde termas quentes curavam corpos e almas. Mergulhadas na água fumegante, conversaram sobre legados. Quero que o nosso amor inspire vinhas eternas, disse Ana. Sofia, traçando círculos na água, respondeu: histórias, um livro, talvez, sobre como um falso rumor forjou um laço indestrutível. O retiro fortaleceu-as, retornando revigoradas para planejar a expansão, uma filial em Lisboa, simbolizando unidade nacional. Primavera desabrochou com o azar das laranjeiras e, com ele, um novo conflito subtil, a pressão de investidores masculinos que viam a loja como fofa demais para escalar. Precisam de um rosto forte, um homem no conselho, sugeriram. Ana, indignada, replicou num meeting: o nosso rosto é 2 e forte o suficiente para erguer impérios do nada. Sofia apoiou com dados, vendas triplicadas pós-revelação. Os investidores cederam e a expansão tornou-se realidade, com lojas que celebravam diversidade cultural portuguesa, vinhos da Madeira para saudades atlânticas, do Alentejo para festas comunais. Verão e o ciclo recomeçava, vindimas, danças, amores renovados. Ana e Sofia, agora autores de Vinhos de Corações Curados, um livro que misturava receitas, histórias e reflexões, assinavam autógrafos na Feira do Livro do Porto. Vocês provam que o amor lésbico é tão português como o fado, disse uma leitora. Elas sorriam, sabendo a verdade. Era humano, universal, enraizado na terra fértil do Minho ao Algarve. O tempo, como o Douro que esculpe canhões na rocha, lapidava o amor de Ana e Sofia em algo eterno. 3 anos após o rumor, elas inauguraram a pousada Revelação do Douro, um refúgio em pinhão com quartos azulejados, terraços com vistas infinitas e adegas onde hóspedes aprendiam a beber vinhos como se misturassem emoções. Aqui curamos não só paladares, mas almas, proclamava o folheto, escrito por Sofia com toques poéticos de Camões. Ana gerenciava as operações, seu pragmatismo minhoto garantindo que cada garrafa chegasse perfeita. Sofia, os toques artísticos, murais de mulheres antigas colhendo uvas, inspirados em frescos romanos de Conimbriga. A vida cotidiana era ritmada por alegrias simples, manhãs com broa de milho e queijo de picante da Serra da Estrela, tardes provando novas safras com amigos, um círculo que incluía a redimida Maria, agora designer freelance, e ativistas de Faro que traziam vantes alentejanos. Noites eram sagradas, deitadas na cama de ferro forjado, com lençóis bordados de Viana do Castelo, elas liam em voz alta Ana, crônicas de Essa de Queiroz, Sofia, versos de Natália Correia, celebrando amores femininos. Tu és a minha musa eterna, murmurava Ana, traçando o contorno do ombro de Sofia à luz da lua que se infiltrava pelas portadas. Mas o destino, caprichoso como uma tempestade de agosto nas vinhas, testou-as novamente. Uma doença súbita acometeu Sofia, uma infecção pulmonar, herança de invernos úmidos em Braga sem aquecimento adequado na juventude.
No Hospital de São João, com suas paredes brancas e quando gemidos e esperanças, Ana velou ao lado da cama, segurando a mão pálida como se fosse uma videira ressequida. Não me deixes, amor, sussurrava, recordando o pavor do rumor, mas desta vez era real, tangível. Sofia, fraca mas teimosa, sorria. Sou como o porto colheita, resisto aos anos. Médicos, com eficiência SUS portuguesa, trataram-na com antibióticos e repouso, mas o susto abalou. Ana confrontou medos de perda, escrevendo cartas não enviadas, cheias de gratidão pelo tempo partilhado. A recuperação foi lenta, entremeada por visitas familiares, a mãe de Sofia cozinhando caldeiradas de cabrito, a irmã de Ana trazendo flores de Gaia. O amor é o melhor remédio, diziam, e provaram-no. Sofia saiu mais forte, inspirando um novo vinho, Resiliência, um branco seco com notas de ervas medicinais, dedicado a cuidados de saúde mental em comunidades rurais. O lançamento, numa feira em Régua, atraiu doadores para ONGs LGBTQ+, no Norte, expandindo o impacto humanitário delas. Outono trouxe a adoção uma menina de 8 anos, Inês, órfã de uma família de imigrantes no Canadá, com olhos curiosos e sotaque misto. Quero aprender sobre vinhos, disse ela no primeiro dia, e Ana e Sofia riram, vendo nelas um reflexo jovem. Ensinaram-na a plantar mudas no jardim da pousada, contando histórias de como o rumor as unira. Às vezes, as mentiras fazem a verdade brilhar mais, explicou Sofia, enquanto Inês regava as plantas. A família cresceu, natais com presépios expandidos, páscoas com ovos pintados à mão, verões em praias de Matosinhos, construindo castelos de areia como fortalezas de amor. Desafios persistiam, críticas de puristas xenófilos que viam o foco social como diluição da tradição. Vinho é negócio, não terapia, resmungavam em fóruns. Ana respondia com fatos, vendas recordes, prémios éticos. Sofia, com arte, criava campanhas, vídeos de vinhas ao amanhecer, narrados em fado suave, mostrando diversidade como essência portuguesa, de judeus sefarditas a ciganos do Algarve. Inverno, e o ciclo fechava, na consoada, rodeadas de luzes piscantes e o aroma de rabanadas fritas, Ana ergueu um copo de revelação. Pelo falso rumor que nos destruiu e pela verdade que nos salvou. Sofia, com Inês no colo, brindou pelas parceiras de negócios que se tornaram almas gêmeas. O Porto, lá fora, badalava sinos de ano novo, prometendo mais estações de crescimento. Primavera final, 5 anos após o grito na Ribeira, florescendo como nunca. A pousada revelação do Douro tornara-se ícone, hóspedes de todo o mundo vinham não só por vinhos, mas por retiros de cura emocional, sessões de fado-terapia, onde cantavam saudades para libertar fardos, caminhadas pelas vinhas com guias contando lendas lésbicas ocultas na história portuguesa, como as amantes de Dona Maria I Ana e Sofia, agora na casa dos 30 tardios. Equilibravam maternidade e ambição. Inês, florescendo na escola de Pinhão, sonhava ser enóloga, misturando ciência com arte como as mães. Um último teste veio com uma oferta tentadora. Uma multinacional francesa queria comprar a marca Revelação, prometendo a expansão global, mas diluindo o ethos pessoal. Pensem no dinheiro para a família, diziam executivos em ternos cinzentos, num meeting em Gaia. Ana sentiu o eco do rumor, confiança novamente em xeque. Eles querem nosso vinho, não nossa alma, confidenciou a Sofia naquela noite, no quarto com vista para Rio. Sofia, traçando mapas estelares no teto com o dedo, respondeu, recusamos. Construímos isto com suor e lágrimas, não vendemos o coração. A decisão uniu-as mais. Recusaram, investindo em vez disso numa cooperativa com vinicultoras do Dão e Alentejo, criando uma rede feminina que empoderava comunidades rurais. O clímax irrompeu no Festival do Vinho do Porto, em setembro, sob um céu de safira. Milhares enchiam as ruas de Vila Nova de Gaia, provando safras ao som de harpas celtas e vozes fadistas.
Ana e Sofia apresentavam o legado, um vinho especial de edição limitada, blend de todas as suas criações, simbolizando jornada. No palco, com o Douro ao fundo, Sofia começou. Há 5 anos, um rumor falso quase nos destruiu, uma mentira sobre um namorado inexistente que rachou nossa confiança como uma garrafa partida. A multidão silenciou. Ana continuou, mas a revelação dos nossos sentimentos verdadeiros, um amor lésbico, profundo como este rio, curou as feridas. Hoje, brindamos não só ao vinho, mas à humanidade que nos une, em Portugal, onde o fado chora mas a saúde triunfa. Aplausos ribombaram como ondas no Atlântico, misturados a lágrimas. Inês, no público com a avó, ergueu um cartaz, Mães Heróicas. Ex-funcionários, amigos, até sombras do passado como Maria aplaudiam. Não houve BKCH, apenas catarse, um final humanitário onde o amor, revelado, inspirava legiões. Naquela noite, num barco privativo no Douro, com estrelas como confetes, Ana e Sofia dançaram ao som de um violão solitário. De parceiras de negócios a eternas, sussurrou Ana. Sofia, olhos verdes brilhando, respondeu, e o rumor? Tornou-se lenda, prova de que a verdade sempre vence. Assim, em Porto, cidade de pontes e saudades, Vinhos do Coração perdurou não como império, mas como farol de amor autêntico, tecendo o tecido social português com fios de coragem, perdão e paixão. O Douro fluía, eterno, carregando suas histórias para o mar.